Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal e ele só não é um pouco seu se você toma o texto bíblico como se fosse seu inimigo. E na verdade é sobre isso que eu queria tratar hoje. Gente que toma o texto bíblico como se fosse seu inimigo. Então, eu estava lá assistindo meus vídeos escondido de vocês, eu estava lá vendo vídeo do Quebrando o Tabu. Aliás, Quebrando o Tabu é uma coisa que eu assisto escondido. Brincadeira. Apareceu lá na minha timeline, eu resolvi assistir porque falava de Bíblia, né? E aí, não vou falar muito sobre Quebrando o Tabu, que não é o foco aqui, é uma página que tem lá a sua própria orientação política, eu não quero falar de orientação política aqui, pelo menos não agora, mas sobre Bíblia, me preocupou aquilo ali, porque o Quebrando o Tabu estava falando sobre 10 maneiras de ir para o inferno segundo a Bíblia. E entre essas 10 maneiras de ir para o inferno segundo a Bíblia, de acordo com Quebrando o Tabu, eles listam ali pelo menos 8, na verdade 8 que estão na Torá, no Pentateuco, no que é o nosso Pentateuco, no que é a Torá na Bíblia hebraica. Questões sobre tatuagem, questão sobre alimentação, comer porco, comer camarão, ou fazer a barba ou não, e, segundo Quebrando o Tabu, caso você cometa essas coisas, isso é o que te leva ao inferno. Isso me preocupa um pouco, porque é um tipo de interpretação bíblica que permeia o universo evangélico, de alguma maneira também alguns católicos acreditam nisso, e gente fora do contexto cristão também, de que a Bíblia é um conjunto de regras que ensina as coisas que você não pode fazer, porque caso você faça, você vai para o inferno. Na verdade, o que o texto bíblico ele ensina é que as pessoas já sabem muito bem o que as levaria para o inferno. O Antigo Testamento não fala muito de inferno, a palavra no Antigo Testamento para o pós-morte é Sheol. Existe uma ideia de julgamento, de justiça de Deus final, né? Especialmente quando a gente pega os textos mais proféticos e messiânicos, mas o inferno não está muito presente no Antigo Testamento, o Novo Testamento é um pouco mais assertivo em relação a isso, né? Mas o que o Novo Testamento traz, na verdade, é o que a gente lê em Romanos 3:23, que todos pecaram e estão destituídos ou carecem da glória de Deus. Em outras palavras, nós, eu e você, pecamos. Eu e você, se alguém fosse tirar uma foto dos nossos pensamentos e exibir para que todo mundo pudesse ver, acho que ninguém mais assistia os meus vídeos, porque ia falar, quem é esse cara? Né? E talvez você morreria de vergonha se tudo que você pensa fosse exposto, porque nós sabemos que a gente erra, que a gente é imperfeito e que as nossas imperfeições e as nossas imoralidades, as coisas de errado que a gente faz, tornam o mundo esse lugar problemático que nos circunda. A Bíblia parte desse pressuposto, de que sem a ação de Deus na criação, o nosso destino é o afastamento de Deus e da justiça. E esse afastamento de Deus e da justiça, essa ausência de Deus, é o que a Bíblia ensina que é o inferno. Então, não é um conjunto de coisas específicas que você faça, que estão lá descritos na lei, que fala assim, você não estava indo para o inferno, mas agora que você fez esse negócio, agora você vai, porque não tem jeito. Não é bem essa a ideia nem do Antigo Testamento, nem do Novo, nem da narrativa bíblica como um todo, né? Aí alguém pode perguntar, mas então para que lei? A lei existe para quê? Qual é a ideia da lei? Pois bem, então vamos lá. A lei, os 5 livros da lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles são chamados em conjunto de Torá. Torá em hebraico é a instrução, né? E aí eu vou chamar o meu amigo Walter Brueggemann para ajudar a gente a explicar o que essa instrução nos diz e faz, né? Essa instrução, que é a lei, ela era uma espécie de código que dentro do período lá da Idade do Ferro serve a Israel para que Israel seja uma nação diferente das outras que a circundam, seja uma nação distinta, para que as outras nações a olhem, a observem e possam identificar que, tem essa nação que cumpre um tipo de lei diferente e se comporta de uma maneira diferente, o que será que acontece com esses caras? E conhecendo um povo que pratica aquela lei, passam a conhecer o Deus daquela lei, né? A isso o Walter Brueggemann vai chamar de comunidade alternativa de Moisés.
uma comunidade que recebe bem o estrangeiro, por exemplo, uma comunidade que cuida do órfão e da viúva. Então, a Torá, a lei, no lugar de ensinar como você vai para o inferno, na verdade ela te ensina condutas, e ela ensinava condutas ao povo naquele período, sobre como eles seriam vistos de forma diferente. E, fundamentalmente, como eles praticariam um tipo de ética totalmente incomum à antiguidade oriental, no trato com o estrangeiro, no trato com o órfão e com a viúva, no trato com a sexualidade, porque era uma sexualidade absolutamente perversa, que dominava a mulher que era mais frágil, e na Torá você tem diversos dispositivos de proteção da mulher. Isso a Globo não mostra, isso Quebrando o Tabu não fala, mas a questão da Torá é fundamentalmente essa, da instrução é fundamentalmente essa. Em outras palavras, ler a Torá sem o condicionamento cultural da antiguidade oriental, do crescente fértil, do locus em que a Torá está inserida como documento literário, é imprudente. É imprudente. Mais do que isso, no Novo Testamento, quando a gente se apropria desses textos, né? Quando Jesus se apropria desses textos, ele se apropria dessa forma, pensando que ao cumprir a lei, que ele disse que cumpriria, né? Que ao cumprir a lei, ele próprio distingue-se, toma sobre si a substituição, o cumprimento que Israel teria que cumprir, não foi capaz de cumprir essa lei, mas ele sendo Israel, ele sendo descendente de Abraão, raiz de Davi, ele toma sobre si o fardo de cumprir essa lei como um todo. E ao cumprir essa lei como um todo, ele sim é observado por todas as nações como alguém distinto. E eu te pergunto, não é isso que acontece ao longo da história? Alguém pode odiar a Bíblia, mas são poucas pessoas que têm coragem de dizer com todas as letras, eu odeio Jesus. Jesus era, sei lá eu o que os caras podem falar a respeito de Jesus. Mas na verdade, ao ser o que ele foi, de acordo com os relatos dos evangelhos, ele se torna essa pessoa que tem um comportamento distinto e que as pessoas olham para ele e veem algum tipo de revelação diferente. Esse homem de fato era diferente daquilo que eu estou acostumado a pensar e a ver. E uma boa parte das pessoas acredita que ao vê-lo se comportar daquela maneira, o que elas passam a enxergar é Deus. A saber, todos os cristãos acreditam nisso. Então, quando a gente fala da Bíblia, no fundo, não é uma história, a Bíblia não conta uma história de como você vai para o inferno. No fundo, a Bíblia conta uma história de como a humanidade ela produz uma série de injustiças, uma série de pecados, se você quiser chamar assim, ou, se você quiser chamar melhor ainda, como a humanidade produz maldade atrás de maldade e como Deus, seja na Torá, seja no Novo Testamento, não assiste isso de braços cruzados, mas entra na história para que essa maldade tenha fim, tenha data de validade e se reconcilia com a humanidade, mesmo que a humanidade seja sua inimiga. Isso na Torá, por exemplo, quando Adão e Eva ouvem os passos de Deus no jardim, Adão e Eva poderiam ter procurado Deus pela reconciliação. Não é isso que acontece. É Deus que procura Adão e Eva para que eles se reconciliem consigo, né? E no Novo Testamento, quando, no clímax dessa história, pelo menos para nós cristãos, Deus se reconcilia com a sua criação, à medida que ele mesmo entra na criação, dando seu próprio filho como sacrifício por mim e por você, né? Então não devemos ler a Bíblia como se fosse um passo para o inferno. Sobretudo, a gente não deve ler a Torá como se ela fosse um documento discriminatório, porque tem um povo que ainda segue a Torá, existe um grupo de pessoas, existem judeus ortodoxos que ainda observam essas coisas, literalmente ainda hoje, e a gente não deve fazer pouco deles. Então uma página toda desconstruidona, toda inclusiva, toda tolerante, como Quebrando o Tabu, quando pega textos da Torá e ridiculariza o comportamento de um povo, que é um povo que ainda está presente, é um povo que existe no Brasil, né? Ela cai no que a gente chama de antissemitismo e, portanto, dá um tremendo de um tiro no pé. Então, acho que Quebrando o Tabu pisou na bola, pisou na pomarola, pisou no tomate, big time dessa vez. Então,
era essa a mensagem aqui que eu tinha que passar, tá bom? E aí, você concorda? Você discorda do que eu falei? Se você discorda, você tem espaço nos comentários para derramar toda a sua raiva sobre mim. Agora, se você concorda, deixa um comentário bacana, fala, poxa, esse vídeo me ajudou. E compartilha com quem você acha que pode ajudar também. E se você acha que tem outros temas relacionados à lei que eu poderia tratar em outros vídeos, deixa aqui também. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like. Se você acha que alguém pode se beneficiar dele, olha, eu tenho um amigo aqui que ele tem problema com a lei e tal, mostra o vídeo pro camarada, mostra pra ele e diz pra ele, olha, tem outros vídeos aqui nesse canal que você devia assistir também. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu não sei porque você ainda não fez, porque o conteúdo é bom. Tem vídeo muito melhor do que esse também. Então, assista os outros vídeos, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.